Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nessa segunda-feira, pra gente já iniciar a semana com muita informação relacionada ao futebol brasileiro, ao Bahia também, ao mercado de transferências. No vídeo de hoje a gente vai continuar trazendo informações sobre a busca do Bahia por um goleiro. Quero comentar com vocês uma situação e uma informação do Jonas Stelman sobre o Carlos Miguel, trazer também a minha apuração e trazer uma informação relacionada ao goleiro Bento do Al Nassr, que teve seu nome ligado ao Bahia nas últimas horas. Eu quero explicar um pouco mais da situação do goleiro brasileiro também. Já conto muito com o teu like no início do vídeo, para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião, e também queria pedir uma ajuda aqui aos inscritos, aqueles que gostam do meu conteúdo, que gostam da minha pessoa. Como todo mundo sabe, aqui no canal a gente não tem patrocinador, a gente não tem nada do tipo, bet ou algo do tipo, e o canal obviamente está crescendo, e eu quero trazer cada vez mais conteúdos melhores aqui para vocês, equipamentos melhores também. Então, se você quiser nos ajudar e quiser, puder nos ajudar, o Pix aqui do canal vai estar nos comentários. Eu vou deixar aqui para vocês, caso você goste do canal, caso você queira ajudar e dar uma força, o Pix vai estar aqui nos comentários. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo, já trazendo informações sobre o futebol brasileiro. Vamos lá, eu quero falar com vocês sobre uma situação que pode melhorar o futebol brasileiro nos próximos anos. O presidente Samir Chaudhry, o presidente da CBF, vai apresentar um plano, para um calendário para o futebol brasileiro para os próximos anos, aos clubes, da Série A, da Série B e também para as federações. A ideia do Samir Chaudhry, que é o presidente da CBF, é trazer um calendário melhor para as equipes, com menos jogos, com menos desgaste e tudo mais, para que as equipes consigam ter tempo mais, para treinar, para descansar, meio à sequência tão pesada de jogos que a gente tem atualmente no futebol brasileiro. O Bahia é um dos clubes que mais jogou na temporada de 2025, no Brasil é aquele clube que mais jogou, o Bahia estava praticamente 5 competições ao mesmo tempo, algum tempinho atrás, um calendário super apertado, até a pausa do Super Mundial de Clubes, o Bahia estava fazendo jogos de 3 em 3 dias, e apesar de a gente, torcedor, não achar que isso tem um impacto muito grande, mas na verdade tem sim. Os clubes, todo mundo tá jogando, todo mundo também tá numa sequência muito pesada, e é natural que os jogos, tendem a cair um pouco mais a qualidade. Um exemplo muito prático que eu dou para qualquer pessoa que não consegue entender isso, é, por exemplo, você assistir um jogo de Campeonato Brasileiro num domingo, 4 horas da tarde, e aí num sábado ou num domingo de manhã, do próximo final de semana, você vai acompanhar um jogo de Premier League, de Bundesliga, ou de qualquer outra liga do futebol europeu. Você vai ver jogos muito melhores, tecnicamente falando, jogos mais velozes e tudo mais. O que a gente consegue ter aqui no Brasil de diferente, que em nenhum outro lugar do mundo tem, é a qualidade técnica da maioria dos jogadores. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais competitivos e com melhor qualidade, porque os jogadores são, são bastante talentosos, tem bastante qualidade. Tem muito jogador bom jogando no futebol brasileiro, o que não acontece em outras ligas, Em costume, por exemplo, tirando a Premier League, na Europa a gente tem, por exemplo, a Liga da França, a Liga da Espanha, que tem ali apenas Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid. Tirando essas equipes, as outras equipes não têm tanta qualidade assim dentro dos seus elencos. São equipes, de prateleira média e baixa dos seus países. Então, é um exemplo. Então, para que no Brasil a gente consiga ter jogos cada vez melhores, tecnicamente falando, jogos mais velozes, que os times consigam descansar mais, o Samir Chaudhry deve apresentar esse plano para a CBF, esses planos para os clubes e para as federações, para eles aprovarem ou não, para ser discutido ou não. E eu estou muito ansioso para que de fato isso aconteça, porque para mim é um dos problemas do futebol brasileiro, a quantidade de jogos absurdos que a gente tem por aqui. Espero que o Bahia se posicione a favor, e acredito que vai, obviamente tendo que respeitar as competições, as tradições que já existem há bastante tempo. Muita gente é contra o estadual. Eu penso que o estadual tem muito mais datas do que ele deveria ser encurtado, porque é uma competição que é muito importante para as equipes do interior do estado, mas para as equipes de Série A e Série B atrapalham bastante o calendário no final do ano. A Copa do Nordeste também é uma competição muito importante na nossa região, e assim, só quem disputa, só quem vive a Copa do Nordeste sabe o quanto mexe com o torcedor, o quanto mexe com a região, só que também precisa ser encurtada. Não pode ter tantas datas, porque você vai tirar depois datas de campeonato brasileiro, de campeonatos importantes depois, ali de uma Sul-Americana talvez, ou até de uma Copa do Brasil, e isso vai fazendo com que que o calendário vá cada vez mais inchando e tendo pouquíssimas datas. Vamos aguardar para ver como será esse plano apresentado pelo Samir Chaudhry, se de fato vai ser algo benéfico para o futebol brasileiro, como promete ser, e se vai ser possível realizar, porque também tem essa questão, quanto mais jogos, mais dinheiro para os patrocinadores. Então é muito difícil de achar que
eles vão aceitar, ou de que os clubes, né, que, enfim, cada vez mais se associando às empresas e aos patrocínios, vamos ver se eles vão aceitar ou não essa redução de jogos. Eu espero que aceitem, porque vai ser muito importante para o calendário, né, do nosso futebol brasileiro. Falando com vocês agora também sobre as situações do mercado de transferências, quero falar sobre Carlos Miguel e também quero falar sobre o goleiro Bento. Sobre o Carlos Miguel, o goleiro, né, ex-Corinthians, está acertando com o Palmeiras. Informação da UOL, informação de vários outros portais aí de notícias bem relevantes no nosso futebol brasileiro, dão conta de que o Palmeiras agiu rápido no mercado e está fechando com o goleiro do Nottingham Forest. Só que a informação do Jonas Spellman, né, da Gol TV, é de que Bahia e Flamengo monitoram a situação do goleiro e tentam atravessar o acerto já encaminhado que ele tem com o Palmeiras. O que eu tenho de informação sobre Bahia e Carlos Miguel é de que o Carlos Miguel está no radar do Bahia. É um goleiro que o Bahia olha e enxerga como uma possibilidade no mercado para se trazer, para suprir uma necessidade muito grande do nosso elenco atual. Só que o Bahia não tem o Carlos Miguel como prioridade. E o Bahia está no mercado analisando e buscando outros nomes, buscando outras opções. Então, o Carlos Miguel, que não é nenhuma prioridade, seria muito, assim, não vou dizer que a informação do Jonas Spellman está errada, eu trouxe aqui respeito à apuração do colega, mas de acordo com as minhas apurações, é inviável, é praticamente, vamos dizer assim, que, não vou dizer impossível, mas é muito difícil nesse momento do Bahia atravessar esse negócio do Carlos Miguel, tendo em vista que o Bahia nem prioriza o Carlos Miguel como uma opção número 1 para o time, por exemplo, para vir para cá. O Flamengo, né, sobre a situação do Flamengo, sim, aí é uma outra situação. O Flamengo tá buscando um goleiro para ser reserva do Rossi e tem o Carlos Miguel também como uma opção muito interessante por lá. No caso do Bahia, o problema do Carlos Miguel aqui é justamente o jogo com os pés. Eu já acho que é uma situação... Já me exaltei muito nos últimos vídeos. Eu acho que é uma situação que o Bahia poderia contornar, é uma situação que o Bahia poderia tentar aprimorar, né, na pré-temporada do ano que vem, mas pro restante desse ano ele já ajudaria bastante, já subiria muito o nível do elenco e tal, é muito melhor do que o Ronaldo, muito melhor do que o Marcos Felipe, só que o Bahia enxerga o Carlos Miguel não como uma prioridade. E a informação que eu trouxe alguns vídeos atrás da coletiva do próprio Rogério Ceni, e que vai chegar um reforço nessa semana, a gente se mantém também esperando, e provavelmente deve ser o Matheus Sanabria, que inclusive ficou de fora do último jogo do Al Ain, né? O Al Ain está disputando um torneio, né, de pré-temporada, e ele sequer foi relacionado para o jogo final contra a equipe do Granada, indicando que de fato ele está em negociação. Ele já comunicou inclusive ao clube dos Emirados Árabes Unidos que ele não quer permanecer na equipe para a próxima temporada, de que ele quer vir para o Brasil, ele quer se juntar ao Bahia, e esse negócio tende a ter um desfecho nos próximos dias. Acredito eu que positivo, porque o acordo está próximo de acontecer. Eu vou inclusive comentar mais sobre isso no próximo vídeo aqui do canal, que eu vou trazer mais informações. Sobre a situação do goleiro Bento do Al Nassr, quero comentar aqui também. A situação do goleiro Bento é a seguinte: o goleiro brasileiro, revelado pelo Atlético Paranaense, está no Al Nassr da Arábia Saudita, e ele foi reserva no último jogo do Al Nassr, um torneio também de pré-temporada, contra a equipe do Almeria, da Espanha. E aí, a informação vindo diretamente lá da Arábia Saudita, deram conta de que o Bento pode estar de saída do clube, que ele está insatisfeito com a reserva, de que ele provavelmente deve ser o reserva nessa atual temporada, né, que está se iniciando lá no futebol saudita e tudo mais e tal, aquela coisa toda, e o Bento estaria insatisfeito com isso e já procurando um novo clube, né, porque, não sei se vocês sabem, mas lá na Arábia Saudita tem um limite de estrangeiros. Os clubes sauditas, né, eles priorizam contratar jogadores estrangeiros que venham já para ser titular. Não pode ter um reserva que é estrangeiro, assim, por muito tempo, porque tira a possibilidade do time contratar uma outra super estrela, um outro super craque para jogar na equipe principal. Então o Bento poderia estar de saída por conta disso. Eu já dei uma pesquisada, já dei uma apurada, e aí eu quero comentar com vocês uma informação. O Bento, ele não está tão incomodado quanto as informações da Arábia Saudita dão conta. Por quê, Vitor? Você me pergunta, por quê? Porque já era previsto, e é muito comum que isso aconteça no futebol saudita e europeu. Os goleiros fazerem trocas, né? Os treinadores trocarem os goleiros durante os jogos de pré-temporada, justamente para dar oportunidade para cada um, para ver de fato o desempenho de cada um e tudo mais. Então o Bento não está tão insatisfeito assim como a imprensa saudita está noticiando, mas que não deixa de ser uma possibilidade, porque se de fato ele ficar no mercado, se de fato ele ficar livre, né? Como estão comentando e estão cogitando lá na Arábia Saudita, para mim é um nome que o Bahia tem que ir atrás. Ah, mas o Al Nassr pagou 100 milhões ao Atlético para vender o jogador, ou para comprar o jogador. Meu amigo, se você quer investir, se você quer ter qualidade, precisa ir atrás desses caras que subam a qualidade do elenco. Agora, é irreal acreditar que o Bahia pague mais de 100 milhões para contratar um goleiro. É muito difícil que isso aconteça. Fora que o salário do Bento chega a quase 3 milhões de reais mensais. É muito difícil de imaginar. E eu até comentei com vocês, o Bahia não arrecada tanto assim, não tem uma arrecadação tão grande para fazer investimentos nesse momento, nessas cifras. O que
obviamente impediriam que o negócio acontecesse. Sonhar com Bento, todo mundo pode sonhar, inclusive a gente torcedor pode pedir, pode achar um ótimo nome. Agora, acreditar que o Bahia vá no mercado, caso o Bento fique livre, e contrate o goleiro, aí já é uma outra situação. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.